Globalização, um rótulo recente, porém um processo antigo. A descoberta do Novo Mundo deu-se do pioneirismo europeu, que é explicado como consequência da centralização do poder político, pelo Estado monárquico, que concentrou os recursos necessários para a viagem dos descobrimentos. A China perdeu sua supremacia por não ter o espírito de empresa e enriquecimento privado. Por mais que a China apresentasse recursos para deflagrar a expansão transoceânica, acabou cortando pela raiz o desenvolvimento do comércio, fechando-se no interior do seu casulo continental. A expansão comercial mercantilista, impulsionada pela viagem dos descobrimentos, representou a associação do poder e a riqueza do Estado ao espírito de iniciativa dos empreendedores particulares. As rotas das Índias Orientais, tráfico negreiro no Atlântico, exportações de ouro e prata da América Espanhola, entre outros, configuraram uma economia internacional. Os estados europeus e os territórios de além-mar definiram funções produtivas específicas. A circulação de mercadorias proporcionou uma integração superficial das economias mercantilistas. Os investimentos no exterior, impulsionados pela Revolução Industrial, deflagraram um dos processos de globalização. Uma das importantes características da globalização é o desenvolvimento tecnológico, que permite a criação de meios de transportes e comunicação mais rápida e eficaz. Isso foi possível com a Revolução Industrial, que deflagrou um dos estágios no qual ocorreu o desenvolvimento de transportes oceânicos, terrestres e também desenvolvimento da comunicação a partir da criação do telégrafo. Esses investimentos no exterior precediam um caminho para exportações das mercadorias industriais. A dimensão geopolítica constituiu na colonização europeia na África, na Ásia e também na expansão colonial japonesa. Na África ocorria a partilha dos continentes e na Ásia a China foi aberta à economia internacional. A febre da expansão econômica durou décadas, mas foi freada pela crise de 29. A Grande Depressão interrompeu a ocorrência entre os Estados Unidos e outras grandes potências. Porém, após a Segunda Guerra, assentou-se na hegemonia americana. Preparando o pós-guerra, os Estados Unidos e seus aliados realizaram a Conferência de Bretton Woods, que tinha como objetivo elaborar algo que permitisse a recuperação econômica do pós-guerra. É estabelecido então o dólar-ouro, como substituição do ouro. Durante a conferência, foram instituídos dois organismos, o FMI e o BIRD. Ao BIRD coube o financiamento da reconstrução da Europa e, posteriormente, projetos para o desenvolvimento de países membros. O FMI foi criado para zelar pela estabilidade financeira mundial através de empréstimos garantidos de países com dificuldade para fechar seu balanço de pagamento e assegurar estabilidade nas taxas de câmbio. Em 1970, a polaridade entre o dólar e o ouro foi rompida. A divisão nos Estados Unidos passou a flutuar com movimentos da lei da oferta e da procura, experimentando ciclos de valorização e desvalorização diante das moedas europeias e o iene japonês. O pós-guerra configurou um terceiro estágio do movimento de globalização. A constituição do bloco da União Soviética fez com que esta se isolasse do processo de integração internacional dos mercados, mas fora da cortina de ferro a interdependência das economias se aprofundou. A reconstrução europeia e japonesa impulsionou o crescimento da economia mundial. Os dólares do Plano Marshall soldaram a Constituição e o alargamento da Comunidade Europeia. A indústria japonesa foi reconstruída em estreita ligação com mercados do Ocidente. A descolonização da África e da Ásia permitiu a expansão da economia industrial para territórios circunstários à exportação de produtos primários. A implantação de filiais em países com abundância de recursos naturais, mão de obra barata, legislações ambientais frouxas acabaram transformando em lucro as vantagens comparativas geradas pelas diferenças das economias nacionais.